ação da distribuição do tempo, ela é feita de forma a medir a qualidade da distribuição do tempo dentro dessa rede. Seja SyncE, seja PTP, seja o que for, o sincronismo dessa rede celular, através dessa ferramenta a gente consegue monitorar isso aí. É uma probe, é um testador. O ciclo de vida de um serviço QR Ethernet, né? A partir da contratação, um pedido de um serviço QR Ethernet, vai do provisionamento, turn-up, gerenciamento de performance e, no último, gerenciamento de falha, esses dois últimos acontecendo o tempo todo conjuntamente. Provisionamento. A gente tem diversas ferramentas no produto que podem fazer esses testes de turn-up, ou seja, vou ativar um link daqui até lá. Eu tenho todas as facilidades de geração de tráfego e de loopback, ou seja, eu consigo evitar que o técnico precise de um equipamento de teste que possa sofrer algum tipo de problema levando o equipamento de teste lá na ponta, ou seja, essa caixinha, além de fazer essa demarcação, ela faz todos os testes necessários, 2544, 1564, ela gera todos esses tipos de testes, já está em roadmap o TWAMP também, e suporta todos os serviços do MEF, E-Line, E3, E-LAN, E-Access, tá? Baseado em porta, com multiplexação de serviço, sem multiplexação de serviço. A gente consegue fazer qualquer coisa com esse frame Ethernet, né? Ele pode botar uma VLAN, tirar uma VLAN, trocar uma VLAN, né? Controle absoluto dos perfis de banda, das classes de serviço, a gente tem o controle absoluto, a gente pode classificar por fluxo, classificar por CLOS, qualquer tipo de coisa, todos eles certificados MEF 2.0. No gerenciamento de desempenho, a gente tem uma ferramenta muito boa de camada 2, mais uma vez feita em hardware, não é um software gerando esse tipo de informação, que é o Y1731, onde a gente fica trocando pacotinhos de... Eu vou até pular o slide porque a gente está acabando o tempo. A gente fica trocando dentro das entidades ao qual eu pertenço, pacotinhos de check de continuidade, continue check message, a gente fica trocando esse tipo de pacotinho e fica medindo o desempenho, a perda de pacote desses, a perda, a alteração de ordem desses pacotes, né? Se for uma rede L3 no meio, ela reordena tudo isso aí e mede a perda também, ou seja, para o gerenciamento de desempenho eu fico continuamente checando esse tipo de informação. Isso tudo feito em hardware tem a sua vantagem de que, se eu fizer eu vou ter o resultado baseado em hardware, bastante acuidade. Se eu fizer 100, eu vou testar da mesma maneira, porque eu faço isso em hardware, não é um software controlando isso aí, tá? E as medições fim a fim. E o gerenciamento de falha. Mais uma vez eu consigo fazer looping em qualquer coisa. Por exemplo, tem uma aplicação específica que usa uma VLAN específica, um COS específico, dentro daquela VLAN eu consigo fazer qualquer medição necessária para encontrar de forma mais rápida esse problema. Rapidamente o portfólio de produtos desse que eu estou falando, a gente está falando do FSP 150, é a linha da Adva. 112 e 114 são os pequenos, os de cima lá para a pontinha. Os grandes, quando a gente precisa de dupla proteção de fonte. Os agregadores 201 e 206, o que muda entre eles é quantidade de portas e capacidade. E os maiores com portas 10 GB para fazer essa demarcação ou agregação já na rede metro. E temos um pequeno também, que ele tem portas TDM. Se por um acaso nossa tecnologia de acesso àquela NodeB, por exemplo, é uma tecnologia TDM, eu consigo fazer essa demarcação Ethernet com uma porta Uplink TDM, ou seja, eu posso ter um serviço MEF compliant
mesmo com acesso TDM. A linha FSP 50, totalmente certificada MEF 2.0, com o IERICAR COS, com serviços diferenciados, baixo custo de operação, é totalmente transparente. Mais uma vez, não é um switch, tá? Ele é totalmente transparente. Eu pego um frame Ethernet, doutrino ele, faço o que eu tenho que fazer com ele para ele ser aceito dentro da minha rede e mando para o destino tal. Eu não estou montando tabela, não estou fazendo nada disso. E, mais uma vez, operação simples, a gente consegue fazer gerenciamento disso tudo, a gente consegue ver níveis de performance de qualquer coisa dentro da rede, tudo isso coletado via hardware. E a prova de futuro, né, por causa da escalabilidade que a gente tem, o nível de escalabilidade que a gente tem com essa ferramenta. Muito obrigado, senhores. Bom, pessoal, boa tarde. Eu falei com o Eni que eu estou com 3 desafios aqui, que é a última apresentação, para vocês não terem sono. A segunda foi enxugar a apresentação para cumprir o prazo, né? E a terceira é para falar para o público aqui, que é um público fera, né? Então, a gente fazer uma apresentação aqui que seja legal para vocês, né? Bom, o que é esse QR Ethernet? Esse QR Ethernet que apareceu aí, o que é isso, né? Vamos começar, né? Eu fiz uma agendazinha aqui, eu botei aí a evolução da tecnologia Ethernet na rede do provedor de serviço, né? No caso aí, eu vou falar da Embratel, essa experiência que a Embratel teve, né, com o QR Ethernet. A conceituação, eu vou falar apenas rapidamente, porque eu acho que o Cristiano já falou, né? O Eni também já falou bastante, né? A parte dos atributos também, acho que já foram falados, né? A parte tanto de gerência também, que o Felipe falou muito bem, a parte OAM, né? O QoS também que o Luiz falou. Eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias, que é a Ethernet, que é o que a gente tem pesquisado lá na Embratel. Eu trabalho na gerência de evolução tecnológica, tem até umas pessoas aqui que trabalham no laboratório com a gente fica enchendo o saco deles lá para fazer teste. E fica até o convite, tá, pessoal? O CRT, o laboratório, ele fica lá no Fundão, na Ilha do Fundão, e a Embratel normalmente ela agenda assim, visitas, e é legal porque você vê a tecnologia, né, de perto, né? Vou falar um pouquinho da implementação dos atributos de serviço na rede QR Ethernet, porque quando a gente começa a ver QR Ethernet, a gente vê a coisa assim, muito etérea, né, do MEF. Né? O MEF, inclusive a certificação, que grande parte dos profissionais lá da Embratel fizeram, é um curso extremamente teórico. Na hora de você meter a mão na prática, como é que você implementa isso? Né? Então, de várias formas. Aí que tá o bacana da coisa, está aí. Você poder implementar isso de diversas formas diferentes e atender aquele padrão, né? Aquele padrão de serviço que você quer prover. E é interessante que esse padrão de serviço é um padrão que está muito ligado ao que se provia antes com a rede TDM. Então, hoje a Embratel está num propósito de eternetização, ou seja, transformar toda a sua rede TDM em Ethernet. Logicamente que isso é um desafio grande, porque envolve não só a substituição, não dá para substituir, né? Envolve você integrar os equipamentos existentes, a planta existente TDM com a Ethernet, mas bem como atender esses atributos que foram aqui falados. Tá? Isso lá fora está correndo com mais velocidade. A gente vê assim que as operadoras aqui no Brasil não estão assim ainda 100% empenhadas nisso. Inclusive, lá fora existe até a questão de interoperabilidade de circuitos Ethernet, que é o OVC. Acho que o Eni deve ter até comentado com vocês, né, que é o Operator Virtual Connection. É o EVC de várias operadoras. Isso hoje no Brasil não existe, né? A gente não tem um EVC, por exemplo, de uma operadora A falando com a operadora B. Não existe uma regulação com relação a isso, né? E por quê, pessoal? O Ethernet ele é muito flexível, né? Eu posso configurar ele de várias formas, com VLAN, com multistack, eu posso configurar, como o Luiz Erdi falou, com MPLS. Existem várias formas de se configurar, né? Bom, isso aqui vou falar um pouquinho sobre a estrutura da rede. A estrutura da rede, pessoal, isso aqui é um slide
que mostra como é que a rede está estruturada do ponto de vista do MEF, né? O MEF ele define Performance Tier, né? Performance Tier são camadas de desempenho da rede, né? Que inclusive você associa a parâmetros de desempenho. Esses parâmetros de desempenho são medidos através das ferramentas de OAM. Porque o Ethernet tradicional não tinha essas ferramentas de OAM. O QR Ethernet ele agregou essas ferramentas de OAM que não haviam no Ethernet tradicional. Então, tudo aquilo que a gente tinha no SDH, o Ethernet passou a ter. Gerência de falha, performance, que eu tinha no SDH, eu passei a ter no Ethernet. Então, isso é uma estruturação da rede, né? Eu tenho a LAN, né, que ela está restrita ao prédio, né? A parte metropolitana aqui em torno de 250 quilômetros. Isso é padrão MEF, tá, pessoal? É a MAN, né? Na parte da WAN, a gente tem o regional, o continental e o global. O global são as comunicações globais, quer dizer, então a ideia é você ter conexões Ethernet, como você tinha no passado com o TDM, que você se interconectava em STM1, STM16, STM64, você vai se interconectar com o circuito Ethernet com outras operadoras a nível mundial. Então, o padrão Ethernet hoje, pessoal, ele é um padrão dominante, né? Hoje, mais de 98% do tráfego de empresas passa por interface Ethernet. E isso foi por quê? Como todo mundo falou aqui, simplicidade, né? É um protocolo fácil de operar, ele é um protocolo bastante conhecido, todos têm acesso no computador, né? Na interface de rede todo mundo tem acesso. E ele foi se padronizando, ele foi ganhando corpo, esse protocolo, né? O Ethernet ele foi se modificando também para se adequar às características da operadora, que é o QR Ethernet. Então, tem um desenho aí que mostra essa estrutura em camadas de IP sobre ATM, sobre SDH, sobre ótico, né? O IP, na verdade, ele é sobre Ethernet também, sobre ATM. Então, essas camadas todas aí, elas, na verdade, para a operadora, significam custo, significam complexidade de operação. O Patusco está aqui, ele lembra do ATM, né? Rede, que é RDC faixa larga, lembra? Experiência de campo. Então, a gente vivenciou tudo isso aí, né? Então, tem muitos conceitos do ATM também, né? Do frame relay, que são abordados pelo MEF. Quer dizer, características importantes dessas redes, elas foram incorporadas nas características dos serviços Metro Ethernet. Por exemplo, o E-TRI. O E-TRI, na verdade, nada mais é do que um hub spoke frame relay. É a mesma coisa, tá? Então, só que em Ethernet. Em vez de eu estar usando encapsulamento frame relay, eu estou usando encapsulamento Ethernet. Tá? Então, essa questão de minimização de camadas, né? 83% das redes locais são Ethernet. Esse número está até um pouco caduco, né? Mas acho que é 98 ali, eu esqueci de atualizar ali, né? A interligação entre as redes locais são Ethernet, a interligação LAN to LAN, né, que foi mencionada aqui, né? Eu tenho uma integração de TI, com o pessoal de TI, né? Então, eu tenho um backbone empresarial banda larga, 1 GB, né? Então, tem empresas que têm backbones até de 10 GB, de 100 GB. O 100 GB já está aí, perdão, né? Tem baixo custo de implantação, porque basicamente o que você usa o equipamento é um switch. O demarcation device que foi mencionado aqui nada mais é do que um switch com características especiais, só que tamanhinho é um equipamento de mesa, né? E ele tem um potencial de crescimento. Então, isso aí foi o desenhozinho do Bob Metcalfe, né, quando ele idealizou a Ethernet, e não imaginava que... Inclusive, ele tem até uma entrevista no MEF, no site do MEF, que ele não imaginava o sucesso que a Ethernet ia ter, né? Ele não tinha essa ideia, né? Como é que ele ia dominar, né? Ia ser dominante. E isso, pessoal, ele foi concebido na década de 70 para redes locais e ele invadiu nossa praia, como é que o pessoal diz, né? Ele foi para as redes da operadora. Então, a gente estava com velocidade na faixa de 10 a 100 e agora nós estamos com velocidade 100 GB. Tá? A Embratel ela fez, 2 anos atrás, um teste, a gente fez um 100 GB Rio-São Paulo. Né? A gente já tem, inclusive, em operação vários circuitos 100 GB Ethernet. LAN to LAN. Então, é exatamente isso. É você sair do ambiente LAN e ir para o ambiente MAN e para o ambiente WAN. Né? O Ethernet evoluir para a rede da operadora. Né? E esse conceito é o QR Ethernet. E o órgão que faz isso, o órgão que ele tenta divulgar e
evidentemente que tem todo um rol de fornecedores, existe um interesse para que essas redes Ethernet elas aumentem de tamanho, elas se consolidem, até porque, eu até não ocultei os slides aí, tá, pessoal? Está vindo uma onda nova da internet, que é a internet das coisas. Então, para suportar todo esse tráfego que a gente vai ter da internet das coisas, você vai precisar ter redes que é a Ethernet. Tá? Então, a coisa mais ou menos que anda junto, né? A evolução da internet com o que é a Ethernet. Bom, a conceituação, o N já deve ter passado para vocês, o Cristiano também, né? A gente tem esses conceitos aí do circuito do Ethernet Virtual Connection, que é o nosso circuito, é o nosso STM1, né, da nossa rede Ethernet. A gente pode ter um provedor de serviço 1, provedor de serviço 2, é aquilo que eu falei, que não tem uma regulação ainda, né, de interoperabilidade, né, aquela ENNI. A gente teve recentemente fazendo um trabalho com uma operadora de fora, e a gente até desenvolveu essa ENNI. Quer dizer, essa operadora ela já presta um serviço lá fora, ela quer estender, né, um bracinho aqui no Brasil, né, ela quer fazer uma continuidade do EVC dela aqui no Brasil. E foi uma NNI feita, vamos supor, à la carte, né, não é uma NNI padrão. Né? Então, essa questão de interoperabilidade de operadoras, né? E a gente tem aí o equipamento, que é o CE, que é o equipamento que fica no usuário, a interface única, que é a interface demarcadora, User PE, que é o equipamento, o switch que fica mais próximo do usuário, o NPE que fica no meio da rede, e por aí vai. Né? Como implementa isso aí no meio da rede, como é que esse EVC vai ser implementado, como é que ele vai ser encaminhado, o pacote, e como é que vai ser feito o controle, existem várias formas de se fazer isso. Aí eu vou mostrar para vocês algumas formas que a Embratel implementou. Né? Porque isso aí é um modelo teórico, né? Mas tem como é que você vai colocar isso na prática. Né? Aí tem alguns conceitos que já devem ter passado para vocês. A UniC é voltada para o usuário, a UniN é voltada para a rede, a NNI é a interface entre rede e rede. E, basicamente, o EVC, pessoal, como é que ele é implementado? Ele é implementado de várias formas. Eu coloquei algumas aí somente. Uma é você usar a VLAN, tá? O Provider Bridging, tá? Que é o 802.1Q, famoso kill, né, que o pessoal Cisco usa, né? Então, você tem o quê? Você tem um VLAN tag que identifica, por exemplo, um circuito. Tá? Identifica o EVC, o identificador. Né? Eu posso também adicionar um segundo tag de VLAN, né, que é o Provider Bridging que eu falei, que tem o SVLAN e o CVLAN tag. Eu consigo ter uma escalabilidade maior em termos de endereçamento de EVC. A Embratel usa, na rede de acesso dela, a Provider Bridging, que é a SVLAN, que você consegue escalar melhor a quantidade